Ok, vamos continuar e esta é a parte 2. Ok? Ah, é o seguinte, eu tenho um manual assim, né? Que também é chamado de guia de aula e tem várias páginas e boa parte do que nós aprendemos, principalmente até temos usado mais esse manual nas aulas presenciais, porque fica muito mais fácil até explicar nas aulas presenciais, temos usado com frequência e eu deixo esse manual livre, inclusive mesmo quem não tiver até curso pode ter essa guia de aula, porque eu não posso nem vender nem restringir ele, porque ele é composto de imagens com direitos autorais, são imagens que eu peguei na Google. Mas aí vocês perguntam, mas por que eu não criei minhas próprias imagens? Eu queria pegar as melhores imagens possíveis, aquelas imagens que eu achei que não, essas tinham que estar para um exemplo que eu quero. E eu aprendi muito Arriscado usando imagem. Quando eu comecei a entender o fluxo de trabalho do Arriscado, como é que ela funciona, eu comecei a comparar muito a minha modelagem com a situação da obra. E isso melhorou muito o meu entendimento e isso ajudou-me muito. Por isso eu preparei esse PDF, estarei a enviar, ou eu não vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ah, talvez eu deixe no curso de Arriscado, assim, lá na plataforma aqui embaixo, benchallenge.com, peguem o curso de modelagem e documentação do Arriscado aqui. Provavelmente que eu vou deixar a aula aberta para qualquer um que não tenha conta baixe, mas vai demorar um tempo para abrir, porque do momento ela só vai estar disponível na comunidade, né? Então eu ainda vou decidir até se abro para depois não me cobrarem. Então venha no WhatsApp, na nossa comunidade, estarei a enviar esse PDF todas as semanas. Quem entrar agora, não se preocupe, é só guardar um tempo, o manual será enviado, ok? Será enviado. Inclusive, neste momento eu lançar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa bem incrível. Eu vou separar as páginas. Vou enviar até a página da aula que as pessoas pararam. Quando entrar novas aulas, eu lanço outro PDF com mais páginas e vocês vão ter que apagar o antigo. Vocês vão acompanhar com mais foco e, enfim, tem muitas páginas, né? Até que nessa versão que eu abri tem 66, mas ele tem mais de 100, né? Então, veja aqui, esse é um tijolo vermelho e esse é um tijolo cerâmico. Muita gente, quando a gente começa a ter aula de composição, que é a nossa primeira aula, daqui a nada a gente vai entrar na Arriscade, ficam muito confuso, mas tudo tijolo. Aí eu como dizer, não, usem tijolo cerâmico para nós trabalhar com o nosso edifício. Aí não, mas qual é o problema de usar tijolo vermelho? Não, no tijolo vermelho não é comum usado para edifícios, nem que sejam residências pequenas, não é comum. O tijolo mais comum é o cerâmico. O outro mais comum, além de tijolo cerâmico, é o bloco mesmo, aquele bloco que vocês conhecem, né? Que tem essa cor desse reboco aqui. Aí eu explico como se fosse explicar para leigo, porque tem muitos estudantes do primeiro ano que não sabem nada de civil. Acabaram de entrar no primeiro ano, só encontra física 1, matemática 1, química 1, introdução à engenharia, é tudo cálculo. Então, eles ainda não têm noção do que é reboco, do que é tijolo, mas eles têm interesse em aprender a escada. Então, e no segundo ano eles começam já, dependendo de faculdade, mas a maioria no segundo ano começam a se interagir já com o desenho e projetos, aí começam, aí tudo isso aqui começa a explodir na mente, né? Então, por isso, às vezes introduzem-se como se estivesse a conversar com uma pessoa que não sabe nada de civil. Quando a forma como eu falo, não olhem como que se eu fosse um maluco, né? Então, vamos voltar no Arcade. Vou pegar a ferramenta parede, dois cliques, parede básica e vamos fazer o seguinte. Vou pôr 15 centímetros, que é o tamanho do meu bloco, ok? Sempre quando falamos 15 centímetros tem um lugar específico que é 15, mas o resto, o bloco continua com aqueles 40, etc. Se for tijolo, já tem sua base, sempre que só muda é um lado. É só pesquisar dimensões de bloco. Escreve isso no Pinterest ou na Google. Vai aparecer todos os lados, esquerda, direita, altura, etc. Tudo, o comprimento, largura, vai aparecer tudo. Então você vai entender onde é esse 15. E não vou dar essa explicação aqui porque não tenho nem essa imagem do bloco. Até talvez seja uma das coisas que eu tenha que acrescentar nessa minha guia de aula. Porque essa guia de aula é para abrir essa visão. Muita gente não sabe o que está a modelar, só sabe que está a pegar a parede, está a inserir, mas ele não sabe nem o que ele está a inserir. Então, nem sabe nem o que é viga, nem tipos de viga, só está a inserir. Então, eu preparei guia de aula para limpar pouco o cérebro antes de você começar a modelar. Então vamos por 15, eu sei no Brasil usam mais 14, no lugar de 20 aqui, no Brasil usam 19. Eu entendo isso, mas não é problema. Coloque a dimensão que você quer.
né? No lugar de 15, podes colocar 14 no seu caso. E eu vou continuar com o meu 15. Aqui no material, vamos trabalhar com. Isso está em ordem alfabética. Vocês vão tirar da ordem aqui para o pasta, pôr em lista. E vamos pôr em lista aqui. Tá aqui. Tijolo cerâmico. Certo? Agora, aqui tem um porém. Nós já selecionamos o tijolo cerâmico. Selecionamos a espessura. Vamos dar OK. Vou explicar esse porém depois. Vou clicar num ponto qualquer. Vamos trabalhar dentro dessa cerca aqui. Ok? Depois você vai entender por que você não pode trabalhar fora. Você pode, na verdade, mas vamos trabalhar aqui dentro. Vamos desenhar próximo da nossa origem. Esse produtor de origem é que a origem é esse X que é a origem, ele não é reconhecido como um elemento. E existe um centralizador de tela, para quem já veio do AutoCAD, e eu sei que muita gente antiga também está aqui a assistir. Aqui ele manda um comentário aí se você é da geração do AutoCAD. Você sempre se perdia, aí você tem seu desenho aqui, porque no AutoCAD tem aquela questão de todas as plantas estar no mesmo ambiente de trabalho, o que não acontece no ArchiCAD, e se você trabalha assim no ArchiCAD, então você está trabalhando de forma errada, talvez por isso seja nesse curso, e aí você se perde, de repente você não está encontrando o seu desenho, você vai tirar zoom, vai inserir zoom, você não encontra mais, então você clica nesse botão centralizar e ele traz todo o desenho no centro da tela. É o que está a acontecer com essa origem, tá vendo que ela apareceu olha, se eu pegar, só vou inserir aleatório, só uma laje aqui, e vou me perder de novo aqui, vou clicar em centralizar, veja que ele centraliza em torno de todos os elementos existentes, por isso que aqueles elementos são considerados protetores de origem. Agora, nós vamos lançar nossa primeira parede. Depois de nós termos nosso desenho aqui, ou nossos elementos, nós já vamos apagar todo esse protetor de origem, porque nosso desenho vai passar a ser protetor de origem, por isso nós temos que desenhar próximo da origem, ou a origem estar no nosso desenho. Então vamos pegar novamente a ferramenta parede, clicar num ponto qualquer, veja que você consegue subir para Y ou para X. Essa linha azul, ela te traz precisão. Quando você está a projetar com ela, ela te traz mais precisão. Você tem certeza que está no X ou no Y, 90 graus ou 0 grau. Geralmente, dificilmente a gente trabalha com esses outros graus, né? É mais 90, 0, 90, 0. Então, posição de plantas são assim, né? Porque você tem sempre linhas na vertical, horizontal, vertical, horizontal. Dificilmente uma vai bater uma inclinação de 45, é raro. Agora, se eu estiver na linha Y, eu posso inserir uma parede aleatória, mas a gente vai fazer depois, ou podemos inserir com dimensão. Se teu mouse está a ter dificuldade de se colocar ele na linha do Y, ou é para dar zoom, é o scroll do mouse, aquela roda do mouse, né? Aí você dá zoom, e aqui nesse Y, se você está a ter dificuldade, vou dizer uma coisa, uma realidade mais para ti. Seu mouse tem poucos DPI, isso acontece em mouses muito barato. Tem que comprar um mouse caro, de preferência um mouse mais profissional, seja ele gamer ou mouse de. Esses que são para estúdio também funciona bem. Eles têm muitos DPI, que são duas classes de mouse, mas o mais conhecido é o mouse gamer. E existem muitos mouses gamers pirata. Acho que toda a caixa agora vem escrito gamer, mas não se engane. Primeiro, o peso do mouse. Dois, compre um mouse bem grande. E a maioria dos mouses profissionais já tem alguns botões extra, como por exemplo de voltar e para frente, etc. E calibre de DPI. São botões que estão aí por cima que você consegue colocar mais DPI ou menos DPI, ou seja, é mais conhecido como sensibilidade do mouse. Você consegue deixar ele mais rápido, mais lento, ok? Então é isso, mas compre mouses caro ou Maria tem isso. Tipo, isso é uma forma rápida de explicar para ti para não ter que entrar em questões técnicas. Compre um bom mouse. E bom mouse tem boa precisão. Eu mesmo distante assim consigo ter precisão nessa linha azul, tá vendo? Para mim já pegou. Nem preciso de muito esforço, tá vendo? Tento fugir, ele foge tão pouco, mas alguns mouse você abana pouquinho, mas ele já faz isso. Uma curva grande, tá? DPI, ok? E aqui você vai por reto, então se você tiver problema com o DPI, tem uma solução. Enquanto você está vendo, consigo fazer isso. Quando você está próximo do Y, pressione Shift. Está vendo? Ele encaixa automaticamente, mas eu estou fora. Ué, eu não estou na linha Y, mas o Shift está pressionado. Mas quando eu solto o Shift, ué, ele vem para aqui. Ok? Eu já podia trabalhar assim, sem pressionar Shift toda hora, mas também por causa de curso pressiono Shift toda hora para incentivar as pessoas a pressionar Shift, porque eu também comecei assim e foi a melhor forma de trabalhar, para ter precisão. Pequena hora de precisão, teu modelo vai ter uma dor de cabeça que você vai ter que repetir esse curso. Eu acredito no que estou a dizer, vai ser como game over para quem joga game. Então, é isso. Deixa eu introduzir uma coisa para as pessoas. Teclado, vou pesquisar teclado aqui. Olha, o Shift é este.
Alguns não vêm escrito Shift, meu não tem uma seta para cima. O Tab é esse que vamos usar com frequência. Meu também não está escrito Tab aqui no meu teclado normal, estou usando aqui. Tem uma seta para a esquerda, outra para a direita, que é o símbolo de Tab. O Enter é esse, que tem uma seta que nasce de cima, depois faz uma curva para a esquerda. Todo mundo já conhece, pelo menos esse aí é o mais famoso para quem já usa computador, exceto se te deu no computador hoje, ninguém te deu nenhuma instrução, mas se você já usa alguns dias, você já conhece Enter. E o Shift sempre vem em dois lados, a maioria dos teclados, né? E o Control está aqui, que vem escrito C, Troll, que é Control, né? Acho que a maioria dos botões que Control sempre foi escrito assim. Então, esses são botões que a gente mais vai usar. Eu só quis introduzir para vocês. O outro, o que mais vai se usar, o mais frequente, pelo menos nas aulas presenciais, percebi que é o botão mais usado. É este aqui, Escape. Você vai usar toda hora. E quando eu falar escape, você tem que clicar neste botão. Ou anule, tem que clicar neste botão. Aquilo de, mas eu cliquei algo que não quero, vou clicar fora. Você clicou fora, inseriu parede. Mas eu selecionei essa parede, o que eu faço? Eu vou clicar fora. Vai selecionar outra coisa. Então, isso de clicar fora, para você como iniciante, esquece isso. Isso você faz lá no Windows, selecionou música sem querer ou um filme, depois você clica fora. Lá é comum isso. Não leve esse conhecimento por aqui como iniciante. Você vai sempre selecionou uma coisa que não queria, escape. Tá vendo? Clica escape, anulou. Selecionou uma ferramenta que não queria, escape. Ele volta para a ferramenta seta sozinho. Escape é o botão escape, né? Mas eu já habituei a escape, é a minha forma de expressar. Mas é isso, expresse como tu quiseres. Então, é o botão que você vai usar com frequência. Agora vamos. Vou apagar esse aqui, vou pegar a ferramenta da parede, vou clicar aqui, vou levantar. Se você pressionar Shift, porque talvez você quer mais precisão, que é o que eu recomendo, então assim quando Shift está pressionado, clica Tab, sem soltar Shift. Tab uma vez, alguns clicam 2 vezes, ele começa a descer aqui. Nós queremos estar aqui na distância. Agora solte todos os botões do teclado. Tu podes clicar com o mouse onde tu quiseres, mas nós queremos aqui na distância. 5, Enter. Eu inseri uma parede de 5 metros agora. Mas eu não quero clicar Shift. Simples. Basta você ter certeza que está reto, solte o mouse. Tá vendo? Soltei o mouse, mas ele está reto. Aí 5, Enter. Mas não me responsabilizo por falta de precisão, porque vai ter um problema muito grave. Pega a ferramenta seta, esta. Clica nesta parede, estará já a selecionar a parede. Clica lá direito, apagar. Mas tu podes clicar o botão dele e ele já apaga. Agora, aqui em cima, tu tens o 3D. Clica aqui, tu vais ter o 3D. Consegue já aproximar aqui. Treine esse 3D, clicando aqui na órbita. Tem esse botão de órbita aqui, o atalho letra O. Tu vais fazer isso, frente, trás, cima, baixo, frente, trás, tipo esquerda, direita, cima, baixo, para entender como o 3D funciona. Mas eu sei que você vai aprender a manusear melhor quando já ter uma casa mesmo aí. Assim como a parede, assim não é o melhor momento para treinar, mas se você está com dificuldades graves, melhor treinar agora. Agora, minha suavização parece estar bem. Acho que a tela que eu tenho aqui é muito grande, está a me enganar. Não sei se é isso, mas geralmente vai ter muitos contornos aqui nas pontas. Alguns devem estar a sentir isso. Aqui tem resolução muito baixa, abaixo do 1080, estão a sentir uns pixels, assim, tipo nessas terminais de parede. Meio que uma representação podre de 3D, você usar essa linguagem, né? Então, para isso, você tem que fechar o 3D aqui. Tá? Fechar, tem que eliminar o 3D daí. Vem aqui opções, vem aqui em bem trabalho, depois opções de desenho avançado. Vai ativar a suavização, vai dar OK. Aqui você pode calibrar para otimizar seu modelo. Tá com um modelo muito pesado, estou pensando em aguentar, vem calibrar aqui. Mas eu vou pôr tudo no máximo, vou deixar no máximo como está. Faltava a suavização. Dá OK. Agora vai clicar F3. Teclados normais são F3. Alguns notebooks entram com FN, mas todos os computadores de mesa é F3 direto. Agora, se mesmo assim não funcionou, vem aqui, mapa de projeto, vou indicar aqui, mapa de projeto, depois vem aqui, perspectiva cônica genérica, é só abrir aqui no 3D, né? Abre, dá 2 cliques aqui na perspectiva cônica genérica. O 3D é restaurado, mas se você não fechou o 3D, então fecha, depois abre de novo, porque senão aquela alteração que você fez da suavização 3D não será atualizado. Inclusive,
Se você quer um exemplo, talvez você não sentiu como eu, porque tem uma máquina, ou sei lá, tem uma tela, sei lá como, porque alguns notebooks esse tem RTX, tem uns pixels que não permite você ver esse erro. Então, estão a viver vida boa, acho que tem esses notebooks aí. Eu não uso notebook, né? Assim, potente. Eu tenho um notebook normal só para apresentação do projeto. Eu amo computador de mesa. Meu primeiro PC tive em 2008 e foi. Eu acho que nunca vou deixar de usar o computador de mesa. Eu amo computador de mesa. Então, se vocês querem ver mais, aqui no canal tem um vídeo de nome. ah, como chama o nome? É suavização 3D. É isso. Aí tem um vídeo de nome suavização 3D e tem um vídeo que está escrito com qualidade máxima do 3D do Arcade. É só escrever essas palavras-chave e vão aparecer esses dois vídeos. Esse outro, o segundo, que é o mais antigo, esse é o segundo nome que eu citei, é um vídeo mais completo porque eu mostrei que isso acontece também no 2D. Mas a suavização 3D eu só mostrei isso no 3D porque é o que a maioria desperta interesse é alterar a representação 3D. Agora eu vou voltar aqui. Aqui em cima tem abas 3D, 2D, 3D, 3D, 2D. Só que aqui 2D ele tá dar o nome do nosso piso, que estamos no pavimento térreo. Agora, veja que o tijolo cerâmico ele já aparece com uma textura de tijolo cerâmico. Isso é bom. Mas nós vamos fazer uma parede muito melhor que essa aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos aprender a compor uma parede. Vamos aprender atributos. Então, opções, atributo. Veja que temos cheio de atributos. Você vai aprender quase todos aqui. Mas o primeiro atributo que todo mundo aprende na Bean Challenge, todo mundo aprende, é composição. Certo? Depois eu pôr em lista aqui. Tem várias composições prontas aqui. Essas todas as composições aqui já estão prontas. A maioria delas não nos atende. Inclusive a Maria apaga tudo isso aqui para fazer novas composições. Mas vamos pôr tudo em lista. Vamos deixar aqui. Não vou apagar nada. Vou clicar nesse botão novo. Vou clicar nesse botão novo. E aqui eu vou dar nome aqui. Parede 15 cm. Ok? Parede 15 centímetros. E pronto. Aqui em cima eu tenho que dizer que não, isso aqui vai ser usado com ferramenta parede. Então, a ferramenta laje não pode acessar essa configuração, a ferramenta cobertura não pode acessar e a ferramenta membrana também não pode acessar essas configurações. Essas configurações serão acessadas com ferramenta parede. Vamos voltar naquele nosso desenho. Então, nós aqui temos esse como tijolo vermelho. O tijolo padrão que aparece na composição é este, é tijolo vermelho. Nós não queremos esse tijolo, nós queremos o tijolo cerâmico, ok? E nós também queremos reboco, que é uma das coisas que nós não tivemos naquela parede básica. Aquela parede básica não tinha isso. Nós queremos. Mas também aqui tem um reboco um lado, talvez porque essa foto lá dentro não rebocaram. Então, aqui nós vamos pular um bocado para a próxima página, que é esta página. Então, aqui tem um homem a passar o reboco e eu coloquei para despertar aí essa questão e também queria aproveitar e explicar aqui que tem um outro tipo de bloco, né? Esse é bloco, esse é outro tijolo. E aqui vamos falar um bocado de espessura, por isso peguei essa imagem que tem essa mão aí, vou mostrar essa espessura aí. Vou comentar um bocado dela. Eu vou transmitir muito conhecimento assim, que é essencial na obra, o que acontece na obra, que te desperta muito quando você está a desenhar. Uma pessoa que vai aprender a modelar, a trabalhar com arcade, sem ter noção de como as coisas acontecem na obra, para mim essa pessoa está trabalhando muito com conhecimento decorado. É muito importante você ter essa noção real mesmo. Por isso eu estou trazendo essas fotos e vão entender. Então, entenda uma coisa. Vamos entender como é que funcionam camadas. Primeira camada, reboco. Segunda camada, tijolo cerâmico. Terceira camada, reboco de novo. Então vamos voltar no arcade. Temos aqui tijolo vermelho. Vamos inserir uma camada, duas camadas. Inserir duas. Com a que já existia, dá três. Como segunda camada? É só ver material. Tijolo vermelho, tijolo vermelho, tijolo vermelho. Clique no nome. Muita gente clica aqui nessas setas. Começa a desabilitar. Tá vendo que estou a desabilitar algo? Isso vai nos impactar muito quando começarmos a fazer documentação. Não faça isso. E quando você clica no nome, aqui você vai perceber que ele começa a te mostrar em qual camada selecionou. Ou seja, temos uma camada, duas camadas, três camadas. Estão a ver? Três camadas. Aqui também temos uma, duas, três camadas. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Essa camada de cima, se eu clicar nessa seta, vai pesquisar aqui reboco. Ou seja, põe em lista, tira em pasta, põe em lista. Está em ordem alfabética. Eu já habituei a procurar manualmente, mas às vezes por causa de correr eu costumo pesquisar. Mas eu já estou habituado porque isso de pesquisar veio agora. Nós não tínhamos isso.
nós que vivemos lá de muito tempo, já conhecemos essa ordem. Vocês são os privilegiados, nós aprendemos na época dura, não tinha isso. Então, aqui embaixo você vai colocar aqui também reboco. Tá vendo? Pesquisei, estão a viver vida boa, ou seja, nós não tínhamos isso. Quem usou a escada de 24 para baixo, inclusive quem está a usar 24 agora, se não estou errado, acho isso começou no quanto? 26, né? Provavelmente que não tenha isso aqui. Você tem que conhecer aquela ordem. Nem tinha essas coisas de pasta, né? Não existia pasta, né? Tudo estava numa única fila. E por isso que também, e ainda é a melhor forma de aprender essa é fila. Depois você começar a entender já as pastas, como funciona, antes que você entender a escada. Então, aqui no meio, nós vamos pôr um tijolo cerâmico. Tá aqui, tijolo cerâmico. Pronto. Então, talvez que a gente compôs uma parede igual a essa. Parabéns se você conseguiu. Mas ainda não terminamos. E aqui no boco, nessa segunda seta, vai compor como acabamento. Aqui neste, aqui tu vais compor como acabamento. Só o nosso tijolo que é o núcleo. Porque é o tijolo que será cotado. Aí nós terminamos. Vamos colocar já a espessura. Nosso tijolo aqui, cerâmico, vai ser de 15 centímetros. Nosso reboco, estamos a trabalhar metro 0,02. E aqui temos também, vou apagar 0,02. Tá aí. Simples assim. Dá ok. Não, 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 não. Eu falhei alguma coisa. Eu falhei alguma coisa. Vou voltar na composição. Selecionar essa parede 15. 15, 0,02. Aqui. Por, por que eu sei? Porque eu já estou acostumado a fazer isso. Sei que daria 19, todas as camadas. E não 17 que estava a dar. Então logo eu vi que quando deu ok, uma coisa está errada. Não. Certifique que está para ti igual. Muita gente clica aqui sem querer e fica assim. Tem uma seta aqui, pequena mesmo. Dá muito cuidado, né? Então, uma moça que quase parou tudo na aula presencial e teve que me apresentar. Ó, tipo, minha composição tá assim, o que eu faço? Aí, não se preocupe. Tem uma seta aqui que muitos não observam e deve ter clicado sem querer. Então, vamos. Agora o que eu vou fazer? Dois cliques na ferramenta parede, vem na composta e aqui vai selecionar. Tira, põe em lista, né? Aqui, parede 15 e veja que você já não pode selecionar o material de construção nem a espessura, isso porque é definido lá na composição. Agora nós vamos inserir aqui, o mesmo truque, 5 metros, Enter. Vamos aqui, pronto, aqui está. Olha, eu sei que algumas pessoas podem se apaixonar por centímetro, no meu dia a dia eu uso centímetro, mas no curso e todas as aulas eu uso metro porque é a unidade mais usada. Já influencia muita gente a usar centímetro, mas atualmente influencio todos a usar metro. E se você já começar pela primeira vez, use metro. Por isso que eu não mostrei como trocar unidade logo no início, porque estou a considerar que se você já teve. Mas, Lopes, por que está a usar metro? Então, porque você já sabe que existe centímetro e você já mexe a escada, então podes trocar, fica à vontade, você já sabe onde se troca, então. Agora, talvez você venha do AutoCAD, da AutoCAD e lá já usava centímetro, aí sim, mas enfim, é aqui em cima, aqui, preferência de projeto, unidade de trabalho, aqui, você vai do metro para centímetro. Não troque o resto aqui, exceto se você já saber onde você já alterar, porque isso vai influenciar em certas áreas que você vai trabalhar lá mais para frente. Eu vou explicar sobre isso, porque a gente vai voltar aqui várias vezes, né, para manipular casas decimais. Então, todo iniciante trabalha em metro e eu vou finalizar esse curso com metro também, ok? Apesar de não ser a minha unidade principal. Aqui está. Tá vendo? Realidade. Nossa casa vai ter reboco, põe reboco. Vai ter tijolo, coloca tijolo. Então, essa parede, escape. Volta na ferramenta seta, seleciona delete. Ou clique do lado direito, apagar, delete. Nós vamos ficar com esta. Vamos trabalhar com esta parede. Aqui embaixo tem uma função visualização de estrutura. Podes pôr apenas núcleo, os revestimentos somem, ou pode pôr modelo completo, ele aparece. Mas para mim não funcionou, Lopes. É simples, clique lá direito aqui e vai aqui em editar. E agora, quando você chegar aqui, tu vais certificar de que aqui colocou acabamento e aqui também. O do meio é núcleo. Se não fizeres isso, vais ter problemas com essa composição. Então, é assim como funciona composições no Archicad. Você ainda vai fazer várias composições. Agora, veja que aparecem umas setas quando você está para inserir um elemento, essas guias que atrapalham muito, inclusive para quem está a começar, aí não é uma boa opção ainda. Depois você vai entender como funciona elas. Então, clica aqui em guias, guia de distância. Acabou, ok? Então, vamos aprender um conceito muito bom. Vou apagar esse elemento aqui.
Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu já que estou a gravar aqui numa única tela, geralmente no meu escritório tem, tem duas telas, então uma tela fica o time e a outra tela fica eu não iniciei o cronômetro desavendo o telefone. No primeiro vídeo eu tinha, por isso que eu sabia onde devia parar. Então deixa eu ver daqui do gravador. Estou no 24 minutos, então já não tenho como avançar. A próxima aula é uma aula que você não pode ter corte, então eu preciso te explicar com mais paciência. Mas tem algo bem interessante que é o que eu devia explicar agora. Então vamos dizer aqui. Aqui tem uma explicação do que é parede composta, assim, né, para tu leres caso algo tenha passado batido. E aqui tem um bocado aqui. Essa página eu pensei em tirar, mas até porque eu perdi o livro que eu capturei essa tela aqui. Aí eu queria tirar, mas deixei aqui ainda por muito tempo como uma referência mais ou menos de espessura e de reboco. Mas a página importante é essa. Quando trabalhava no AutoCAD, tinha duas linhas que representavam uma parede. Então, se tivesse parede 20, essa seria 20. E aqui é uma forma que muita gente que aprendeu AutoCAD de forma sem um curso específico, ou seja, eu também aprendi assim, não quero desprezar os outros, né? Muita gente que começou a trabalhar com composição sem ter uma instrução ideal, ou foi instruído com uma pessoa também que aprendeu assim sem essa instrução ideal, ou que não tenha aprendido de forma correta, eles tinham dificuldade de cotar as paredes compostas, né? Tentaram fazer composições certas, tiveram dificuldade de cotar. Eu vou mostrar isso na prática. Eu, a primeira vez, também fiz composição, fiz uma composição correta. Aí, quando eu cotei, porque não aprendi essa composição assim num curso, eu nunca fiz um curso de ArchiCAD, para ser sincero convosco. Eh, mas já avaliei vários cursos ao longo dos últimos anos, não lá no começo, só nos últimos anos que eu tive a oportunidade de avaliar alguns cursos, inclusive alguns encontrei no computador de meus amigos e assisti. E aprendi também muita coisa nova, mas a maioria das coisas eu já tinha sofrido para aprender. Então talvez está a aparecer 19, não é certo, porque esse nosso bloco não é 19. Quando você deixa assim, você está a dizer para o pedreiro que o bloco a ser usado é 19. E existe esse bloco no Brasil. Então não é a forma correta. Então o que muita gente achou é tipo, não. Se nossa parede é 15, e eu também fiz isso a primeira vez que aprendi composição, aqui nós colocavam assim, tipo, tem aqui, vamos por 0.13, né? 0.13. Editei essa composição, tá vendo? Deu, não, tem que ser 0. É quanto? 11? É 11, né? Sim, é isso. Então, tá vendo? É essa batota que faziam, por isso aqui tem este exemplo. A maioria das pessoas que aprendeu composição naquela época, assim que composição começou a bater, começou a surgir, porque composição não é uma coisa que existia lá muitos anos atrás. É uma coisa que começou a vibrar nos últimos tempos, quando as pessoas começaram a pôr mais realismo na modelagem. Então, é assim que fazemos composição. Só que na hora de orçar, porque tem como gerar um orçamento automático no ArchiCAD, ele vai te dar quantidade de bloco errado. É aí que eu disse, não, eu tenho uma coisa errada. Aí que as coisas começaram a se aprender com mais calma. E é o seguinte, eu vou devolver só aqui. 0.15. Dá muita gente continuou assim, inclusive até no YouTube encontrei uma arquiteta que tem um curso dela também está a ensinar assim. Eu até tentei explicar a ela, mas ela teve um bocado de resistência. Talvez eu não apresentei de forma correta, porque onde eu apresentei tinha outros estudantes, né? Eu não sei se foi numa live que eu tentei explicar que era possível não fazer dessa forma. Daí ela apresentou resistência. Talvez eu tenha aí apresentado no momento errado. Se ela tiver a assistir aqui esse meu vídeo, que ela me perdoe caso eu tenha errado com ela, né? Eu talvez tinha aqui no PV dela mesmo explicar isso, né? A ela. Então, eu expliquei a ela que não podia deixar cotas assim, mas ela meio que aceitou o ensino, mas com uma resistência. Então, a verdadeira forma é essa última, onde você só cota o núcleo. Então, como seria? Dá dois cliques na ferramenta cota, vem todas essas cinzas, né? São abas, todas essas, chama-se abas. Então, você vai abrir essa aba de detalhe de cota, vai vir aqui, face do núcleo, vai ter a face externa, vai dar OK, vai clicar de novo na parede, clique direito, OK, e vai descer até aqui. Veja que deu certo. É simples assim. Todo o revestimento é ignorado. Isso só não vai funcionar se na sua composição, vou editar a composição,
Aqui não defini como acabamento, aqui também não defini como acabamento. Se você não fizer isso, não vai funcionar nada disso que eu estou a explicar aqui. Então, até o momento, eu paro aqui e finalizamos a segunda aula. E vamos pegar a terceira aula e depois de eu ver que vocês já entenderam todo, ou se depois de eu explicar todos esses conceitos básicos, a gente já não vai passar lento assim nessas aulas, a gente vai passar já com muita velocidade. Tenho que terminar já chegou meus 30 minutos. Vai passar já, as aulas vão ficar muito mais velozes, então aquele que não colocar na cabeça, não praticar esses primeiros princípios, eu infelizmente não vou me responsabilizar. A pessoa vai ter que voltar, ou seja, o estudante vai ter que voltar a primeira e segunda aula e a máximo talvez terceira para rever todos esses conceitos básicos, porque a partir da quarta e quinta aula eu só vou passar assim, tipo jato, ok? Vai ser aulas bem rápidas mesmo, então, porque eu vou considerar que vocês sabem mover, copiar, fazer, etc, sabem cotar, então vai ser mais ou menos assim. Então, a gente fica por aqui. Eu vou encerrar meu vídeo. Tamo juntos. Não esqueça a sua inscrição e não esqueça de voltar para ver a continuação. Tamo junto, até o próximo vídeo.